Boa noite, meu povo. Hoje eu vou contar uma história da minha vida, da minha infância e, e também alertar algumas pessoas que às vezes a gente faz as coisas erradas porque muitos hoje que fazem errado, às vezes já começa a ver o errado desde pequeno e você segue aquele erro. Eu, quando eu era pequena, convivia numa comunidade com algumas pessoas, só que elas tinham hábito, mau hábito de fazer as coisas erradas. Só que fazia na frente, né? Se você fazia uma coisa na frente, geralmente você vai fazer o mesmo quando você crescer, né? Elas tinham a mania de chegar na casa da tia, meter a mão na bolsa, na panela, e pegar aqueles pedaços de carne e ficar comendo. Às vezes comia, me dava um pedaço. E eu via ela fazendo aquilo, né, na casa da sogra. Então ela fazia aquilo na casa da sogra, falava assim, não fale pra ela não que pegou a carne não, viu? Aí chegava lá, pegava aquele pedaço de carne melhor e comia da panela, né? Aí quando a pessoa chegava, não achava. Mas, o que eu tô dizendo aqui, aí quando foi um belo dia, eu estava trabalhando perto da casa dela, que ela fazia essas coisas, né? E eu não, aí eu trabalhando, eu trabalhava no todo sisal, menino, um negócio, um sol quente, uma sede dava e uma fome, sabe aquela fome que você tem aquela fome? E ela botou uma galinha no fogo, nossa, a galinha cheirava, aquela galinha de quintal no fogo, cheirando aquela panela, e eu ali trabalhando. Então, se eu via ela fazer isso na casa da sogra, eu também podia fazer na casa dela, né? Eu tinha por falta de 10 anos, por aí assim, não sei, 12 anos, nessa faixa. Eu não acho que eu não tinha 12 ainda não. Tem tanto tempo, minha filha, mas Deus me faz eu lembrar de cada história, que Deus me bota para lembrar essas histórias, que eu já tinha esquecido dessas histórias, né? Hoje eu tô aqui contando, agradeço a Deus por estar me lembrando dessas histórias, porque eu não estava mais lembrando dessas histórias, não. E aí, quando foi o belo dia, eu estava trabalhando lá nesse negócio de cinzal, num sol quente, com fome. Minha casa era bem um pouco assim, tinha quase 1 quilômetro da onde eu estava trabalhando. E da casa dela só era atravessar a cerca, né? Não contei história. Cheguei lá, atravessei a cerca. Cheguei lá, panela no fogo de galinha. Nossa, aquela galinha de quintal. Oh, cheirando mais do que tudo. Uma delícia. E eu fiz igual a ela. Eu cheguei, peguei uns 4 pedaços dos melhores pedaços que tinha da galinha na época. Não me lembro mais os pedaços que eu peguei. Mas eu peguei os melhores pedaços, né? E comi, aí comi, sentei, comi. Depois que eu comi, eu voltei a trabalhar bem forte, né? A barriga cheia da galinha e bem forte, né? Quando ela chegou mais tarde, que procura a panela de galinha. Cadê a panela e os pedaços bons? Não tinha mais nenhum, né? E aí agora, pronto, foi uma briga daquele jeito. E aí foi dar queixa a meu pai, foi não sei o quê. Eu acho que eu tomei até umas porradas nesse dia, eu nem me lembro mais. Mas aí agora ela retou, e aí agora eu falei, não, eu tava com fome, a galinha tava lá cheirando, eu fui lá, entrei na panela, e aí acabei pegando a galinha e comendo. Fiz errado. Mas por que eu fiz isso? Porque eu vi ela fazer. Então, quando você. E eu era criança, na época era bem. Não tinha o conhecimento que tinha. Então eu fiz o errado porque eu vi ela fazer o errado. Mas quando você faz o errado e que você vai fazer com aquela pessoa que faz o errado, ela não vai. Não tá nem aí, né? Mas eu também, como eu falei, hoje eu sou muito grata a Deus ter me perdoado, porque eu fiz essa coisa errada. Não fiz mais, realmente me castigou, mas ela fez, fazia lá direto isso. Às vezes pegava uma melancia, chupava e depois pegava as cascas e enterrava as cascas. E aí falava para não falar nada para ninguém, né? E isso eu ficava, também não falava, né? Que não podia falar, se eu falasse não me levava de novo para outro lugar. E aí foi um belo dia. Tinha mania de pegar também o dinheiro na bolsa dos maridos, né? Eles tinham mania de pegar no mês, tinha a mão no bolso e pegar o dinheiro escondido, né? Mulher antigamente fazia isso, né? Mas minha filha, um belo dia eu vou lá na casa de uma que eu andava muito, uma amiga minha, bem amiga. Nossa, chegou lá, eu peguei um tostão, acho que era, não nem era cruzeiro, era tostão, não me lembro mais não. Era uma moedinha que tinha lá. Eu fui lá e peguei uma moedinha no bolso do marido dela. Nossa, quando ele procurou essa moeda, cadê a moeda? Já era. Eu tinha pego a moeda. Mas por que eu peguei? Porque eu vi elas pegando a moeda. Ela perguntou, quando ela perguntou, fala que eu te levo para o lugar. Eu falei, está aqui, aqui a moeda. No instante eu peguei e devolvi a moeda para ela. Mas imagine isso aí que você faz. Eu via ela fazer, então eu achava que eu podia fazer. Mas é que eu estou dizendo que hoje muitas coisas as pessoas fazem de errado porque vê os outros fazer e quer fazer. É como eu tô dando um exemplo, é que eu tô contando a minha história e dando um exemplo. Eu tentei mudar e mudei muito minha história, mas tinha uma vez mesmo que a gente tava vindo de carro, ela e o marido, aí o marido bebeu, também não me lembrava dessa história mais, Deus, agradeço mais a Deus ter lembrado dessa história, que essa história que eu tô contando tem mais de 40 anos, não são história de, há mais de 40 anos essas histórias que eu tô contando. Deve ter uns 45 anos, 46 anos essas histórias, eu não lembrava mais, Deus me lembrou essas histórias,
E aí me lembrou em sonho e hoje ele mandou eu falar e eu tô contando as histórias, né? Aí era muito engraçado. Ela vinha com o marido dela de uma festa, o marido tava bebendo e começaram uma briga dentro do carro e o marido entrou embaixo de uma cerca, levou a quase levar a cerca e a briga continuou até chegar, era mais de 2 quilômetros para chegar em casa. E quando elas chegaram perto de outra casa, quase tinha um negócio chamava morão. Eles pegam um pau e amarram em frente à casa, que era para amarrar os animais, né? Que isso era no interior. E aí botou para amarrar os animais. Quando ele chegou perto desse morão, ele ia bater o carro, era um fusquinha, ia bater o carro nesse pau. Menino. E aí pronto, todo mundo esperando, deixa que ia lá com uma pessoa lá, foi embora. Mas aí de manhã a outra pegou, que se viesse lá alguém ia saber, né? Pegou, varreu o lugar e também pediram para eu não contar para ninguém. Tudo que fazia errado era para não contar para ninguém, que se eu contasse não me levavam mais. Mas tudo que você vê fazer errado, você faz errado. E quando você faz essas coisas erradas, você sofre as consequências, né? Porque você sabe que hoje é igual. Hoje eu tô dando um exemplo, tô falando essas coisas assim de errado, porque é igual hoje eu tô dando um exemplo, tipo o tráfico de droga. As pessoas estão vendo, vou lá, estão matando, estão morrendo e as pessoas continuam fazendo errado, porque aquilo ali tá fazendo, tá se dando bem, eu vou fazer também. E acaba se dando mal e acabando com o mundo e com eles mesmos, né? Porque hoje eu tô falando a minha história, dando um exemplo, porque se eu fosse para esse caminho, hoje eu não era a pessoa que eu sou hoje. Mas graças a Deus, Deus me tirou desse caminho. Hoje Ele me perdoou meus pecados, que eu fiz era coisa de criança, realmente. Nessa época era besteira, mas é uma besteira que você começa a fazer coisas grandes, coisa errada, pior, né? E começa às vezes com uma besteira, porque você vê os outros fazer, e isso que eu fazia porque eu via elas fazerem. As próprias que me condenavam, elas mesmo faziam essas coisas. Então você aprendia. Como é que eu com 10 anos, não sei quanto. Isso imagina 46 anos atrás. Pior ainda, né? Não tinha nem muito conhecimento que você tem hoje, que tem uma televisão para falar, tem alguma coisa, não. Você via as pessoas fazendo errado e seguia. E hoje o pessoal continua também fazendo errado. Hoje eu estou alertando aqui que às vezes as pessoas de droga, não sei o quê, mas será hoje vai lá e mata o filho de alguém, mas será que não lembra que amanhã alguém vai lá e mata seu filho, sua família, seu neto, seu não sei o quê? E ninguém tá nem aí, né? Porque hoje acontece isso, é igual vai lá e rouba um celular. Amanhã seu filho vai sair para rua com o celular, o ladrão vai tomar do seu filho. E aí? Então, o que eu estou alertando é isso, porque às vezes a gente vê as pessoas fazendo errado e continua fazendo errado. E não é bom, porque hoje você faz, amanhã você vai pagar. Eu sei que essa caso que eu estou contando tem muito tempo. Eu aprendi muito, graças a Deus não fiz mais. Na época assim, não tinha nem noção, era uma criança que não tinha noção. Tanto que eu não estava mais nem lembrando que são 40 e tantos anos atrás, 47 ou 48 anos atrás, não é poucos anos. E eu fazia porque eu via elas fazerem. E elas faziam direto e não contava. Ia na roça de um, pegava uma melancia, fazia não sei o quê, tava trabalhando numa roça, ia lá, pegava uma pinha na roça de outra pessoa. E aí, não conte para fulano não, não conte em casa não faz não sei o quê não. E você vai crescendo com aquilo. Então, hoje vai um alerta que se conscientiza essas pessoas que hoje estão nesse mundo, que roubam um celular, que pegam uma coisa. Pense em Deus primeiramente, porque hoje você está fazendo, amanhã vai fazer com o seu. Seu filho, sua mãe, mesmo que você seja a melhor coisa do mundo, ela vai ter que sair de casa. Você não vai estar direto com ela. Alguém vai assaltar, alguém vai roubar, alguém vai matar. Ou então pensa nisso. Hoje muitos não pensam, mas se pensar um pouquinho, consegue ter um mundo bem melhor sem fazer nada. Igualmente, reforço novamente, a mãe que tem seu filho em casa, que vai para a escola, olha o que é que tem no bolso, olha o que é que tem na mochila, vê o sapato, sempre está olhando, enquanto está pequena, alertando, falando do mundo que está hoje. Não faça aquilo que fulano está fazendo, porque é errado. Que às vezes alguém faz, já você já viu, já matou ali, e o outro vai no mesmo lugar e segue, né? Então podemos começar mais cedo, recorrigir seu filho em casa, falar isso, o que acontece e fazer com a mãe de si, vai fazer com sua mãe, com seu parente, com seu filho amanhã. É muito difícil hoje a gente, né? Porque o mundo não tá fácil. A violência tá muito grande e as pessoas reclamam, mas só espera que o governo conserte, que a polícia conserte, mas se em si não se consertar, não adianta, porque o mundo vai continuar mais violento, mais violento. Isso depende de cada um fazer uma parte, que teremos um mundo bem melhor, todo mundo trabalhar honestamente, todo mundo ser honesto, mas se não fazer isso, como é que vai ter um mundo melhor? Não esperar só o político, não esperar só a polícia. Hoje a gente pode começar mais cedo, falar com os filhos, botar para estudar, botar na escola, arrumar emprego. Eu mesmo achava que
o governo deveria dar mais emprego aos meninos mais jovens, entendeu? Não tem negócio esperar para 18 anos poder trabalhar com uma carteira assinada. Se pode votar, já pode trabalhar com a carteira assinada, ter seu direito igual, entendeu? Eu acho que deveria ser assim. Mas